Boa noite, alunos. Mais uma vez eu venho aproveitando o tempo de descanso da pequena para falar um pouquinho com vocês. Primeiro, quero saber como andam os estudos, como anda a recepção dos documentos que tenho enviado, se há dúvidas, como vocês estão lidando com essas dúvidas, porque até agora eu ainda não recebi nenhuma questão. Então, se há alguma dificuldade com relação à leitura do material que eu tenho enviado, eu peço que vocês me deem um toque, façam um contato, porque eu tenho feito aqui diretamente da minha casa PDFs e nem sempre sei se eles estão bem. Mas a gente precisa continuar, de certa forma, a falar um pouco sobre a pergunta que eu fiz para vocês a respeito do objeto literário. Eu só resolvi uma luzinha que está aparecendo aqui na frente. Acho que melhorou um pouquinho. Mas eu não sei muito bem porque que ela está aparecendo. Mas enfim, gente, como eu já disse, isso é uma aula. E vão acontecer questões de aula. Como acontece em sala de aula, naturalmente. Então eu vou tentar ser o mais breve possível para conseguir liberar esse vídeo ainda para vocês hoje. Na continuidade da nossa disciplina, a gente tem que pensar sobre o texto literário, sobre o que é o texto literário, afinal de contas, sobre o que a gente está trabalhando. Vocês pensaram sobre o que é o objeto literário? Se é possível mensurar o valor da arte literária? Como que isso funciona na cabeça de vocês? Isso é extremamente importante que vocês me digam para que a gente possa então travar uma discussão e buscar materiais que discutam questões relativas a esse tema do objeto literário, não é? Enfim, os estudos literários são todos baseados em fundamentos importantes, que passam pela retórica, pela arte poética, por toda aquela gama de grandes pesquisadores que desde a antiguidade clássica vem estudando o texto literário. E que nós não podemos simplesmente desistir deles ou fingir que eles não existem. Nós precisamos falar deles. Então nós vamos falar de Platão em algum momento, vamos falar de Aristóteles em alguns momentos, de uma forma que seja acessível a todos. Porque, como diz de forma muito inteligente, como só ia acontecer sempre, né? Com o texto do Antônio Cândido, como só ia acontecer com o Cândido, que é um teórico generosíssimo, né? O que nós temos trabalhado a literatura, os direitos humanos, o acesso à literatura, o direito à literatura. Então a gente vai sempre voltar nesse tema, nesse texto do Cândido, que é extremamente importante para as nossas leituras e para os nossos estudos. Porque, afinal de contas, o que é a literatura? Para que ela serve? Para quem que ela serve? A quem ela serve? São várias questões. Então, eu volto, né, nesse momento, colocando novas questões, além daquela primeira, que eu aguardo resposta, que é, então, como que a gente pode mensurar a arte? Como a gente pode pensar na literatura como objeto, não é? Enfim, nesse momento, eu pretendo falar rapidamente só sobre o contexto do texto literário, baseado na bibliografia recomendada. E depois a gente discute isso. Eu vou ler o que diz Aguiar e Silva acerca do texto literário. Ele diz o seguinte, na página 187 da obra já apresentada aqui. O texto literário constitui um objeto sintático e semântico dotado de uma certa intencionalidade pragmática, que o emissor, eu vou chamar sempre de autor, não é? Realiza através de um ato de enunciação.
frequentemente através de múltiplos e sucessivos atos de enunciação. Regulado, essa palavra a gente vai pensar nela, pelas normas e convenções do sistema semiótico literário, e que os seus leitores, os seus receptores, depois a gente pode falar um pouco sobre a teoria da recepção, decodificam e interpretam utilizando códigos apropriados e estratégias hermenêuticas adequadas. Portanto,